Olá, você que está ligado aqui na programação da Rádio Filadélfia 106. Eu sou o locutor Paulo César e nesse instante é o momento da reflexão da Palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para juntos vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração, decisões que você precisa tomar. Deus pode te dar aqui um esclarecimento. A sua vida pode ser transformada através da Palavra de Deus. A Bíblia nos traz um relato em Atos, no capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Então não há salvação em nenhuma outra pessoa, não há outro nome abaixo do céu, pelo qual havemos ser salvo, a não ser o nome de Jesus Cristo. A salvação ela é pela graça. A salvação ela teve um preço e esse preço foi no Calvário através de Cristo Jesus. Efésios no capítulo 1, versículo 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Essa é uma grande riqueza que nós temos, que é essa remissão dos nossos pecados. E herdamos em Cristo a salvação. E a salvação, ela é pela a graça de Deus. Ela nos foi dada gratuitamente, um favor imerecido. Ele nos deu a vida, estando nós mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, na nossa ignorância, na nossa idolatria. Ele nos deu a vida em Cristo Jesus, estando mortos nos nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo 1, fala dessa soberania de Deus, dessa grandeza, dessa soberania de nos dar a vida eterna e a salvação de forma gratuita. Porque Cristo já pagou no Calvário o preço muito caro através do seu sangue. João capítulo 1, versículo 29, fala sobre a salvação do preço, né? Porque João Batista fez referência do caminho, abrindo o caminho daquele que haveria de vir para trazer a salvação a todos os homens. João Batista viu a Jesus que vinha para ele e ele diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista viu Jesus e Jesus foi ter com João Batista para ser batizado no Rio Jordão. Isaías capítulo 53, versículo 7, a Bíblia também fala sobre os oprimidos, o humilhado, sobre a cruz do sofrimento de Cristo. Entretanto, ele não abriu a sua boca. Ele foi humilhado, sofreu sede, teve sede, sofreu dores e não abriu a sua boca, porque como cordeiro foi levado ao matadouro. Isso fala de Cristo Jesus em Isaías 53, versículo 7. E nos deu a vida em abundância. Ele aniquilou os pecados de toda a humanidade, pagou um alto preço. Foi maltratado, foi humilhado, mas não abriu a sua boca. Romanos capítulo 6, versículo 23, temos uma grande visão da necessidade da salvação, porque nós precisamos alcançar essa salvação. E essa salvação veio através desse preço que acabamos de citar agora há pouco, do sofrimento de Cristo. Porque o pecado trouxe a consequência para a humanidade. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. E essa vida nós encontramos em Cristo Jesus. É uma vida eterna, uma vida de abundância, uma vida de paz, de alegria e de felicidade. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, fala sobre a origem que causou essa morte do homem, que causou o pecado no homem, que provocou a consequência, a queda. O pecado deu a sua origem lá nas primícias, na primeira dispensação, onde era a dispensação da inocência. O homem vivia de forma inocente, puro, desfrutava de tudo. Onde Deus criou o homem e a sua imagem e semelhança, o homem infelizmente desobedeceu e abriu a porta para o pecado. E passamos a viver
nos deleitos e prazeres do pecado e estávamos então mortos, destituídos da glória de Deus, afastados da presença de Deus, porque a barreira que separava o homem e Deus é o pecado. Dessa queda que o homem teve lá no Éden, onde desobedeceu a voz de Deus, comendo assim do fruto da vida. Porém, Jesus Cristo, Ele veio e nos resgatou. Ele nos resgatou, nos comprou e nos salvou e nos livrou de uma condenação. Cristo foi condenado à morte, e essa morte de cruz por nós. Essa morte foi para nos salvar dessa condenação eterna que foi causada pelo homem lá no princípio, lá na criação. Hebreus capítulo 10, versículo 17 também diz: nenhum modo me lembrareis de seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Então, Cristo veio e pagou, e jamais Ele se lembrará dos nossos pecados, das nossas iniquidades. Deus jogou no mar do esquecimento. Porque através de Cristo nós alcançamos a remissão, alcançamos a oferta do perdão. Já não há mais sacrifício feito por mão de homens, já não há mais sacrifício feito por animal, porque Cristo pagou do seu próprio corpo, do seu próprio sangue, no Calvário, para perdão dos nossos pecados. Hebreus capítulo 10, versículo 19, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Hoje nós falamos com Deus cara a cara. Hoje temos direto acesso e comunhão com Deus através do Espírito Santo, pelo sacrifício de Cristo do Calvário, que não é mais feito por obras humanas, por sacrifício humano, mas foi feito pelo sacrifício de Jesus. Ele se submeteu à vontade de Deus, sendo fiel até a morte, pagou um alto preço para nos dar o direito de vida eterna. Porque o pecado traz os seus efeitos na consequência na vida do homem, e todos os aspectos, mental, moral, espiritual, os efeitos da degradação do corpo físico, tudo isso traz uma consequência do pecado ao homem. Entretanto, Cristo veio e trouxe a vida, resgatou, regenerou o homem através do seu sangue. E esse efeito que Jesus nos trouxe, que traz o efeito da salvação, da restauração, do direito de ter uma vida restaurada, do direito de ter uma nova aliança, como observamos na palavra de Deus, dessa nova aliança, quando temos uma nova restauração. Ezequiel, no capítulo 36, versículo 6, diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentre vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de carne. Ou seja, uma nova aliança Deus está fazendo com o homem. Deus faz uma nova aliança com você. Não importa da decadência que você estava ou vive, da degradação que o pecado está causando na sua vida, mas Cristo faz uma nova aliança. E Ele diz: lhe darei um coração novo, um espírito reto, colocarei dentro de ti. Essa promessa Jesus fez após a sua ressurreição. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei só, enviarei o Espírito Santo, para que esteja convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses são os aspectos da salvação, é a justificação em Cristo. Homens, personagem da Bíblia Sagrada como Jó, experimentou essa justificação de Cristo, essa justificação de Deus, entendeu que pelo sangue de Jesus Cristo somos justificados, nós, a Igreja de Cristo. Jó já respondeu como ser justo diante de Deus lá atrás, antes de Cristo vir, porque somos amados por Deus. Agora você me pergunta: mas como pode ser um homem ser justo? Essas eram as indagações feitas pelos amigos de Jó, por aqueles que
ao rodeavam, por aqueles que observavam, sendo um homem íntegro, temente a Deus, e sofria tanto, porque Jó era justo, porque Jó, temente a Deus. A justiça divina era sobre toda a humanidade, mas essa justiça, ela sobrecaiu em Cristo Jesus. Toda a justiça que era para cair sobre nós, caiu sobre Cristo, e por isso em Cristo nós somos justificados. E essa justificação, ela vem pela fé. Você não vê, você não palpa, mas você recebe, você crê, você acredita. E a partir daí você passa a ter uma regeneração. Não nos imputamos a nós a justiça divina, mas sim voltamos a ser o que era antes, a falar com Deus, a ter comunhão com Deus, a ter alegria do Espírito Santo, a ter paz no coração, porque fomos resgatados através da justificação em Cristo Jesus. Hebreus diz que entramos nos santos dos santos com intrepidez, com ousadia, porque nós temos essa liberdade através dessa justificação. E para entanto nós temos que ter a santificação, porque sem a santificação ninguém verá a Deus. Essa santificação, ela vem através da ação do Espírito Santo. Se você ainda não recebeu o Espírito Santo, receba ele na sua vida. Peça a Deus, ore a Deus para que lhe dê o Espírito Santo, porque o Espírito Santo no interior de um homem, de uma mulher, de uma pessoa, ela passa a ter essa santificação. Ela passa a receber essa regeneração através da lavagem, da limpeza, da purificação do Espírito Santo. E a atuação do Espírito Santo no interior do homem e da mulher passa a ter o mover de Deus, passa a ter a presença de Deus, a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, é o motivo, ou seja, é a fim de nos justificarmos diante de Deus. Então, orem a Deus, pede ao Espírito Santo que nos justifique e santifique a sua vida, porque a palavra de Deus diz: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Essa santificação, ela vem através do Espírito Santo, porque daí você passa a ter o resultado da salvação. Quando você passa por todo esse processo que eu citei, a justificação, a regeneração, a justificação através do Calvário e a comunhão através do Espírito Santo, você passa a ter o resultado da sua salvação. Porque a fé, ela tem que ser viva em Cristo. Nós somos vitoriosos sobre qualquer situação que o mundo nos impõe, porque nós somos criatura de Deus e vivemos em Cristo Jesus. O mundo e o pecado nos faz sofrer, mas nós vencemos o mundo, vencemos o pecado, vencemos os desafios e passamos a viver uma vida familiar em Cristo Jesus. Uma comunhão com Cristo, uma comunhão com Deus através da presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, se você ainda não recebeu, ore a Deus nesse instante, peça a Ele que lhe dê o Espírito Santo, porque através dele você passa a ter essa purificação e você vai buscando a Deus e recebendo a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Muito bem, essa foi uma mensagem para o seu coração. Espero que o Espírito Santo fale melhor no seu coração, na sua vida e que você receba uma mudança. Se você quiser, deixe uma mensagem na página do nosso site, um comentário, ou se você quer receber uma oração, receber um acompanhamento espiritual, de forma que Deus venha trazer a você todos esses benefícios que citamos aqui, referente à salvação, referente à transformação, à mudança, uma vida em Cristo. Deixa aí o seu comentário aí na página do site da Rádio Filadélfia. Obrigado a todos, fique com Deus. Oramos a Deus nesse instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nesse momento, na Tua presença, agradecemos pela Tua palavra, pelas vidas que vão ouvir essa mensagem.
peço a Ti, ó Deus, que o Senhor venha transformar os corações, que a Tua presença, que a Tua palavra possa ser a mudança de decisões de muitas pessoas que estão me ouvindo nesse instante e que elas possam ser tocadas pelo Espírito Santo, ó Pai. Eu peço a Ti que o Senhor comece a visitar essa pessoa onde ela estiver, a família, o lar, em todos os lugares que elas se encontram, que possam ser alcançadas pela Tua palavra. É no nome de Jesus que nós oramos a Ti.